A invisível cicatriz. Nascer é ser novinho em folha e já deixar cicatriz. Viver é cobrir os outros de cicatrizes e ser coberto. Mas nem tudo são cicatrizes. Algumas incisões, definitivamente, não se fecham. Por isso, aliás, morremos. Um brinde à poesia de Rui Proença. Bem-vindos ao Sala de Leitura. Hoje tenho o prazer e a honra de receber Rui Proença. Um brinde, Rui, à sua poesia. Um brinde à poesia, né, Fabiano? E falando um pouco de caçambas agora, eu acho que em caçambas eu introduzo ou inauguro alguma coisa que ainda não tinha aparecido assim tão explicitamente nos livros anteriores, que é uma linha um pouco memorialista, assim, que fala da infância, que fala de pai, fala de mãe. Quer dizer, tudo isso já estava presente de alguma forma nos livros anteriores, mas aqui eu explicito mais. Tanto é que, no final, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é dividir o livro em duas partes. Então, essas partes elas se comunicam entre si, mas eu deixei para a segunda parte. Então, esse livro, Fabiano, ele tem duas partes, né? Uma parte que se chama Rádio de Galena e uma segunda parte que se chama Singular Coletivo. Na segunda parte eu coloquei os poemas que tematizam mais de perto a questão da grande metrópole. O que não exclui que no meio desses poemas apareçam alguns poemas com uma dose de subjetividade muito alta. E na primeira parte eu coloquei aqueles poemas que são mais voltados para esse eu memorialista. Tem poemas sobre a infância, poemas sobre experiências pessoais e tal. E o Ronald Nourena, ele colocou isso em termos de poemas que lidam com o pequeno mundo e o grande mundo. Agora, claro que há poemas na segunda parte que poderiam perfeitamente estar na primeira parte, poemas que estão na primeira parte poderiam estar na segunda. Existem vasos comunicantes, assim. E esse livro, quando eu terminei de ler, eu gostei bastante também. Eu achei até assim, eles dialogam, né? Tem bastante diálogo de linguagem. Eu acho que eles fazem parte de uma duologia, alguma coisa assim. Só que eu vejo essa coisa do particular para o macro, mas eu não sei se você que escreveu tem isso, mas quando eu li, eu vejo sempre o olhar interrompido. Acho que o poema do muro é bem significativo, né? Alguém que teve a visão bloqueada e aquela vira a verdade, né? Já não é a visão externa, mas é a que tem, a próxima, né? Não sei se... O poema do muro, na verdade, você deve estar se referindo à fronteira, que está no... Então, aqui tem outros, assim, né? Outros que... Não sei, tem poemas sobre hospital, sobre cemitério, coisas da vida cotidiana, assim. Todos esses poemas é incrível, assim, eles têm uma interlocução com obras de outros autores muito grandes, assim. Por exemplo, tem um poema que fala do túmulo familiar e que, na verdade, ele me remete a um conto do Betito, do Alberto Martins, poeta e prosador, que é um conto sobre ele é de Santos, uma visita que ele faz não ao necrotério, ao cemitério de Santos, para recolher os ossos do pai dele, tirar do cemitério, não sei exatamente por que questão ele tinha que tirar do ossuário os ossos do pai, e aí toda a peregrinação dele, o que fazer com aqueles ossos, né? E aí mistura com uma história familiar minha, que meu pai estava muito preocupado assim, se no túmulo familiar ainda teria espaço para mais alguém que venha a morrer, né? E eu ligando para uma espécie de um gestor do túmulo, uma pessoa que toma conta, faz a manutenção do túmulo. Mas é um bom termo, né? Gestor do túmulo. Bom título para livro. É verdade. Ele me orienta e tal, e isso
a orientação um pouco absurda, um pouco nonsense, que é uma coisa que também faz parte da minha poesia, mas se transformou num poema. Eu acho até interessante então ler esse poema aqui, já que estamos falando dele, né? Mas ele me explica assim que meu pai estava muito preocupado em fazer exumação de restos mortais de parentes que já estavam enterrados há muito tempo, que pelo tempo já poderiam ser exumados. E então esse gestor, né, ele explica para mim que isso seria um processo muito complicado, que existe uma figura administrativa que seria o pronto sepultamento, que se acontecer de você não ter mais espaço no túmulo e precisar enterrar uma pessoa, você pode solicitar o pronto sepultamento, e aí é uma coisa muito menos burocrática, você simplesmente remove um e coloca outro no lugar. E, quer dizer, essas coisas são tão absurdas, né, de serem discutidas, mas fazem parte da vida, né? Aí eu fiquei meio chocado com aquilo, mas acabei fazendo um poema também. E o nome, coincidentemente, o nome da pessoa era Linneu, o senhor que é o gestor do túmulo. E tem o grande Linneu, que é o grande classificador, né, de espécies, de grande cientista e tal. Então muitas pessoas acham que esse Linneu tem a ver com o grande classificador. Que é aquele que classificava os animais, tudo, gênero, tudo, né? E fazia umas coisas inocentes mesmo, né? Classificava. Relevantes informações do senhor Linneu. Ainda há uma gaveta livre. O ossário fica acima das gavetas. Não há, portanto, necessidade de exumação imediata. Não existe tempo de carência após um pronto sepultamento. E o pronto sepultamento é bem menos burocrático do que um processo na prefeitura. Agora, lendo assim, a gente vai falando e vai lembrando de coisas, né? Assim, eu também tenho assim, uma leitura que eu fiz, não de tudo, mas de quase tudo do Kafka, que para mim é um autor importantíssimo, é muito impactante. Assim, eu acho que minha poesia também ela tem muito esse lado também ligado ao Kafka, a coisa do nonsense, do absurdo, do absurdo que não é absurdo, do absurdo real, o real que parece absurdo, né? Então, isso já existia, mesmo em outros livros, assim, na forma de nonsense, mas que vai assumindo cada vez mais uma dimensão do real que pode parecer absurdo, né? De tão real que é absurdo, né? O Kafka também eu tinha percebido algumas coisas, mas não nesse sentido, mas é pelo fragmentário, assim, né? As pinceladas que viram. Esse poema já começa, né? Falando da gaveta, e aí eu tinha lido um texto, acho que acho que está num dos prefácios que fala do Kafka, e aí me veio à cabeça da barata lá, como é que é? Que começa com a cena do relógio, né? Passado um pouco das 7. Eu não lembrava disso. E aí já começa, e ali é só uma frase, mas todo o contexto está ali, né? Todo o contexto. Então me vieram essas coisas mesmo. E o Kafka tem contos exasperantes, assim, né? A Colônia Penal, tem um que eu adoro, que é a Construção, que é a história de um bicho roedor, tipo um castor, assim, que acumula comida, constrói uma rede de túneis, e em cada salão lá, subterrâneo e tal, ele acumula uma comida assim que daria para 20 indivíduos da espécie dele durante 20 vidas, né? E é todo o trabalho dele, metódico, ele ficar o tempo todo da vida dedicado a isso, uma coisa assim, maravilhosa, né? Eu acho que ele é um autor assim, incontornável, como se diz, né? Aí, de repente, eu podia ler assim, um poema que falasse um pouco de memória. Memória, assim, aqui é muito lato sensu, porque tem coisas que realmente são biográficas e tem outras que são totalmente ficcionais. Então, por exemplo, eu tenho 2 poemas que falam da mãe. Um, realmente, é uma imagem que eu tenho da minha mãe, que já é falecida e tudo. Agora, o outro
É um poema, à moda de Manuel Bandeira, desentranhado de prosa. É um livro do Cornélio Pena, Menina Morta, que de repente o poema já estava lá, assim, é uma página praticamente do romance dele que eu transformei num poema. E isso está explicado aqui no final do livro, tudo, né, a referência. E incrível, assim, como é um poema que toca muitas mulheres mães, esse aqui. Que nem se falou, né, cada leitor é um leitor diferente, cada um vem com o seu repertório, cada um, dizer assim, complementa a sua obra, né, ele participa do processo também. Amplia, né? Vamos ler esse aqui por curiosidade, assim, né? É outra linha que eu trabalho bastante também, essa coisa de, às vezes, ler um texto em prosa e desentranhar um poema daquele texto. Isso, assim, pode dar resultados muito interessantes e pode também não dar resultados interessantes. Assim, pode ficar um poema meio fracassado porque a questão da intermediação subjetiva ela fica um pouco enfraquecida aqui. Porque, na verdade, o texto é reescrito. Isso da maneira como eu faço. Por exemplo, talvez o Drummond fizesse o Drummond não, Bandeira e outras pessoas façam de um jeito diferente. Mas, assim, eu acabo reorganizando aquele discurso narrativo em versos, né? Mas, às vezes, isso não é filtrado pelo subjetivo, sabe? Então, é diferente de um poema que brota a partir do subjetivo, né? Que tem uma marca pessoal muito maior. Mas as pessoas às vezes não percebem também. Por exemplo, no livro Visão do Terra tem um poema que chama-se Minha Mãe. E aí é um poema totalmente feito a partir de notícia de jornal. De uma pessoa e tal, que estava procurando emprego. E um dia uma conhecida minha veio me falar: eu gostei muito daquele poema que você escreveu sobre a sua mãe. Eu falei: como assim? Eu nunca escrevi poema sobre minha mãe, né? Ou não, tem lá no seu livro, foi uma sua mãe. Ah, sim, mas aqui não é sobre a minha mãe. Então, esse aqui, na verdade, o título não estava no romance, né? O título fui eu que dei, mas o resto todo estava lá no romance. Aos que torturamos nossa mãe. Eu queria ser outra. Queria ter nascido em outro lugar. Queria viver onde não houvesse sofrimento. Onde todos me olhassem através de olhos claros, onde as mãos fossem quentes e me procurassem. Queria não ver mais em meu espelho a desconfiança, o terror. Queria ouvir outra língua que não tivesse as palavras agora ouvidas, sons que me ferem e me fazem fugir. Queria outros tetos para me abrigar, outras árvores para me dar sombra. Queria outro céu mais próximo, outras águas que me embalassem. Esse discurso parte de uma senhora que é proprietária de fazenda no Vale do Paraíba, dentro de todo o sistema patriarcal ainda, né? Então, é um eu feminino totalmente sufocado pelo sistema patriarcal. Mas é interessante, né? Porque assim, não foge muito daquilo que a gente já estava conversando também, né? Que é você olhar o objetivo com o olhar subjetivo, né? Eu acho que e transformar o texto em prosa, em poesia, tem isso mesmo, né? Na verdade, aqui eu acho que são coisas assim que quando você lê um texto e de repente uma parte daquele texto entra num diapasão com o teu íntimo, assim, você percebe ali alguma coisa que é muito significativa, é o subjetivo, né? E aí eu acho que acaba fazendo sentido transformar aquilo num poema, né? E o livro novo, quando tem planos já? Como é que... Então, aí a partir desse comentário do Ronald, né, de que que ele achou curioso que eu nunca mais tivesse trabalhado com poesia em prosa, né? E de certa forma ele também tem escrito, se bem que ele sempre escreveu, né? Ele escrevia crônicas quando ele estava no Japão e tal, mas livros mais recentes do Ronald, ele tem um livro que se chama Os Viajantes, que são pequenos textos em prosa, pequenas crônicas com alto teor poético, assim. Não sei se dá para chamar de poesia em prosa, mas de qualquer forma tem ali uma marca da poesia.
E eu passei a exercitar um pouco assim a questão da poesia em prosa, textos em prosa. Estou trabalhando nisso, eu não sei onde vai dar, assim, eu já tenho uns 15 textos escritos. Teve um que saiu. Não, eles estão publicados em alguns lugares, assim, na revista digital Malamagens, no site, tem acho que uns 9. Saiu um na Ilustríssima, por conta de uma publicação de uma plaquete, ou seja, um livreto que foi feito pela editora Quelônio. Eles têm um trabalho muito bonito, assim, artesanal, em que eles publicam 4 poemas, um de cada autor diferente, encartados num desenho gráfico. E saiu um poema no segundo número eles chamam de revista Quelônio, né? Mas é uma plaquete, a gente chama de plaquete. E esse poema foi publicado na Ilustríssima. Então eu estou trabalhando com poemas em prosa. Assim, a minha ideia também foi tentar buscar um caminho um pouco diferente, descondicionar um pouco, porque a gente corre sempre o risco de se automatizar na nossa escrita, se repetir. A gente cria umas fórmulas internas assim, e aquilo é incorporado de uma tal maneira que às vezes você não consegue nem se desviar delas. É isso mesmo. Então, isso é dito 1000 vezes assim, na literatura, nas artes, né? Quando você aprende a pintar com a mão direita, está na hora de começar a pintar com a esquerda, porque você tem que aprender tudo de novo, né? Não se deixar cristalizar pelo fazer, né? Senão fica uma coisa automática e talvez menos genuína, né? Do que... Então eu estou tentando esse caminho, Fabiano. Estou achando interessante, mas não é uma coisa contínua, assim. É uma coisa que tem épocas que dá uns surtos e eu consigo escrever mais coisas, tem outras que diminui. Eu também, de um tempo para cá, eu tenho tentado fazer algumas letras de música. A Beth Amin, que é uma grande compositora, uma professora de canto, que dá aula para vários músicos, assim, tipo o Jean Garfunkel e tal. E ela é parceira do Jean Garfunkel também e de outros. Ela começou a desenvolver um trabalho de música e poesia. E ela já tem algumas parcerias com a Anitta Maluf. No CD dela, Túneis, tem 2 músicas cujas letras foram feitas pela Anitta Maluf, muito lindas. Tem várias músicas em parceria com o Álvaro Faleiros. E aí teve um poema meu que foi gravado num disco da Joana Garfunkel, declamado pela Joana. Também um disco maravilhoso. E a Beth, ela tá no disco também, da Joana Garfunkel, com uma parceria dela com o Jean. O disco se chama Curruíra, que é o nome da canção que ela compôs junto com o Jean, uma canção linda. E aí ela ficou me conhecendo mais proximamente. Eu já a conhecia, mas assim, já tinha ido a shows dela, eu não conhecia muito pessoalmente. Assim. E ela falou: você não quer letrar uma música minha? E ela me mandou uma música maravilhosa, mas eu fiquei totalmente perdido. Assim, eu brinco, falo que eu sou um pouco daltônico para música. Eu sou daltônico mesmo, não tenho certo grau de daltonismo. Mas daí eu falei, com a música eu também devo ser assim, porque eu mal consigo repetir uma frase musical. E aí eu tive muita dificuldade, mas nesse meio tempo, ela já pegou, eu tinha dado o livro Caçambas para ela, pegou um poema, que são as Maritacas, já tinha musicado, e eu tentei fazer uma letra em cima daquela música que ela tinha me passado, mas acabei me desligando um pouco, fiz uma letra, e ela musicou também. Depois já tem mais 2 letras que eu fiz que ela musicou. Eu vou, de vez em quando, uma vez a cada 2, 3 meses, eu mando uma letra para ela. Legal. E se ela gosta, ela musica, assim. Então eu tô tentando um pouco por aí, é uma coisa que para mim é nova também, porque é muito difícil escrever letra de música. Tem uma questão toda do ritmo aí que eu não tenho a menor noção de como funciona, né? Então eu dou a ela a liberdade também, se ela quiser mexer, ela, né, me consulta e tudo, né? E é interessante, a gente falou no Graciliano, Graciliano que tinha, né, a Musia. Musia? A Musia. A Musia, isso, não conheci esse termo. Que é eu também não, eu fiquei sabendo, não é do Graciliano, é do Cabral, João Cabral de Melo Neto, que tinha a Musia, que ele fala, até uma entrevista ele fala, que ele ouve qualquer música como se fosse uma gaveta de talher caindo no chão da cozinha, assim, que ele não consegue organizar aquilo. E é um termo que eu também não conhecia, né? Mas eu que gosto muito de música, sou ligado à música,
E eu vejo muita musicalidade nos seus poemas, né? Até são bem ritmados, então para mim faz todo sentido. Até achei estranho quando você falou que ele tem dificuldade, que é daltônico para música, mas é tão musical os poemas dele. Aí eu acho que tem a ver com várias coisas, várias discussões, inclusive com a oficina de metrificação que a gente fez com o Carlos Felipe, acho que foi muito importante, assim, para criar esse ouvido interno e essa noção de ritmo, de altos e baixos, foi muito importante. Mas com relação à música, eu adoro música, mas infelizmente para tudo assim eu não consigo cantar. Eu teve uma época que eu era adolescente e tentei aprender violão com 16 anos. Aí minhas irmãs passavam na frente do quarto comigo estudando e falavam assim, não sei como você consegue tocar uma música e cantar outra. Aí depois tinha uns amigos que, também na época de adolescente, que eles compunham. Um amigo poeta que fazia as letras e o outro tocava violão. E a gente o grupo se inscreveu em vários festivais de escolas e tal. E acabou que a gente conseguiu se inscrever numa eliminatória de um festival da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, que era coisa grande, né? E nós tínhamos que apresentar, então, para o jurado de pré-seleção e tal, lá no Teatro Bandeirantes. E o que tocava violão, tinha um professor de violão, e chamou o professor para dar uma arranjada final antes da gente se lançar, né, na aventura. E aí ele falou, toquem uma vez para ver como que tá aí, né? E eu tava tocando atabaque, que era um instrumento de um primo meu que tinha ficado doente, então eu entrei substituindo. E era um grupo grande, assim, que a gente tocava instrumento, tinha várias vozes femininas cantando e tal. E aí, quando terminou a primeira rodada, esse professor de violão dele olhou para mim assim e falou, você, por favor, não cante. Ninguém precisa tocar o violão, tocar o atabaque. Acabou minha carreira. Então é um pouco por aí, assim, eu adoro música, mas eu fico com pena disso, porque, por exemplo, com a Beth seria super gostoso, assim, sentar junto, mas eu não consigo, assim, é uma coisa que me sinto incapaz, então... Eu também cantar, eu não canto, não. Porque se eu tivesse essa facilidade, né, com a música e tudo, eu poderia, na minha cabeça, ir formulando frases musicais. Tem gente que diz que é questão de aprendizado. Às vezes eu acho que não é, não, viu? Porque, assim, eu tenho a musia, né? A musia. Assim, eu fui fazer aula de dança com a Marisa, minha esposa e tudo. E fazia tempo que eu queria aprender a dança de salão. Também gosto muito de dança, só não sei dançar, né? Aí me sinto um pouco limitado, porque eu gostaria, né, de poder... Aí a gente começou a fazer e tinha uns aquecimentos que eram super legais, né? 1, 2, 3, 4, parecia batendo o pé, parecia coisa de índio, assim. Legal, né? Até que o professor deu um exercício que era assim, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Aí eu me perdi. Falava, meu Deus, onde que foi o pé aqui? Ficava tudo atrapalhado. Até o dia que ele chegou pra mim e falou assim... Você precisa ser mais criativo na dança. Aí eu falei, não dá, tem que parar. Pedi pra ser mais criativo. Ali ele gosta de dançar, eu também não danço nada. Eu até brinco, não, dançar eu danço na vida. Já danço na vida todos os dias, né? Mas no Visão do Terra tem até um poema que se chama Mazurca, que eu falo, não sei dançar, né? Não sei se Bandeira também não tinha um poema assim, não sei dançar. Talvez ele tenha também. Bom, Rui, gostaria de agradecer pela presença, o convite, Fabiana, Aline, que não está aí diante das câmeras, mas ela está presente. Ela está presente. Muito legal. Então, mais uma vez, um brinde à poesia. A sua poesia. Lembrando também aos poetas que se foram, né? O Carlos Felipe, o Donizete Galvão, grandes poetas aí da nossa cena. Um brinde a eles, então. E que a poesia venha um dia ser como é o futebol no Brasil. Já está caminhando para aí. Solidários. Entro no trem nadando em mar de carne. Carne, matéria resistente, escorada em barras de ossos. Entro sob pressão, amalgamando-me tecido contra tecido, a massa compacta, sem saber se ainda tenho braço, perna, se os pés tocam o chão, sem saber se ainda sou eu, os olhos voltados para o teto da composição.